E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leonardo Maica, da sede Santa Felicidade, né? Vou estar aqui corrigindo mais uma série de exercícios para vocês, da aula 9, de filosofia, e dar continuidade aos temas, né, que são muito cobrados aí em Enem, e vestibulares, em conjunto, né, com a sociologia, né, que são os contratualistas, né, o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Dessa forma, né, a gente vai nessa correção, abordar vários temas que já foram dados em aula, ou até temas mais aprofundados, né, referente a esses três grandes teóricos políticos, né, e contratuais, né, da filosofia, né, e da sociologia. Então, hoje, sem mais demoras, a gente vai direto para os exercícios e eu vou tentar ser mais dinâmico possível, né. Como vocês sabem, eu tento ser bem explicar bem, né? Mas eu vou começar a mudar um pouco a minha abordagem para que a gente consiga pegar alguns macetes ali na hora de responder, a gente não perder tanto tempo, tá bom? Então, assim, se vocês ficarem com dúvidas em alguma coisa que eu vou falar, mandem mensagem, mandem um e-mail, vocês têm um e-mail, ou entrem em contato com os coordenadores da SEDES e peçam meu e-mail, que daí eu explico o que talvez ficou em dúvida para vocês, tá bom? Então eu vou apresentar minha tela aqui para vocês, que vai estar ali a apostila que vocês também vão ter acesso aí na mão de vocês. Então vamos lá. É para vocês estarem vendo minha tela agora. Isso. Então vamos lá, né? Lá na página 127, né, a gente já vai ter algumas coisas a serem comentadas ali naquele exercício resolvido e comentado. Primeiramente, vocês devem estar acompanhando aí nas correções que tem alguns erros, né, muito comuns, não somente na frente de filosofia, em todas as frentes. Porém, né, são erros que aparecem, né, com a elaboração dos exercícios e são normais, né? E a partir disso, né, já avisando vocês, né, a gente está trabalhando nisso para fazer todos os professores de filosofia fornecerem aí para vocês um documento, né, uma, uma, um arquivo para vocês saberem quais os exercícios estão errados ali, para vocês não ficarem com dúvida, tá bom, gente? Então vamos lá. Vou fazer a leitura, né, para vocês e vou tentar não me delongar muito nessa correção, né? Tentando frisar mais uma explicação do porquê está certo aquela questão. E não porque as outras estão erradas. Elas estão erradas por muitos motivos, né? E até talvez os mais próximos, assim, que vocês podem ficar pensando assim, será que é essa? Será que é essa? Eu vou tentar tratar ali, beleza? Então vamos lá para a primeira, né? Vou ler com vocês também, vou continuar a fazer essa leitura que eu acho importante também. Algumas criaturas vivas, como as abelhas e as formigas, que vivem socialmente umas com as outras, tendem para o benefício comum, né? Daí ele vai lá perguntar, né, para vocês. Para Hobbes, né, Thomas Hobbes, essa tendência não ocorre entre os homens por quê? Né? Por quê? Daí tá lá. Esses insetos, dentro da sua irracionalidade natural, dão lições de conduta aos seres humanos, seja na tarefa diária, seja na politização paradoxal do modelo comunista difundido por Joseph Stalin e Karl Marx. Pessoal, né, eu posso dizer para vocês de uma maneira mais simples e completamente sem ficar enrolando vocês podem ver que essas sociedades, né, de insetos, eles não têm o quê? A política, né? A gente pode ver que aquele modelo comunista que está sendo dito ali não existe, entendeu? É uma coisa mais do que do instinto, né? É uma organização, uma divisão de trabalho, uma coisa que vem do instinto e não de uma de um esquema, de uma fundamentação, de uma organização que é criada pelo homem, né, que seria a política, né, o Estado, né, a soberania. Então não é a A. Né? Então vamos para B. As abelhas e as formigas têm a peculiaridade de construir as suas sociedades dentro de uma unidade dinâmica e circular,
que poderiam ser bem definidas como um contrato social, se elas fossem humanas. Os seres humanos não atingiram tal estágio ainda. Então aí, ó, aí é uma das questões que dá para se confundir um pouquinho, porque até então, assim, olhem bem o que a questão está dizendo para vocês. Ali, aqui, ó, as formigas, ali, ó, uma dinâmica circular que poderia ser bem definida como um contrato social. Comum, não o contrato social. Só que tem quando ele fala assim, os seres humanos não atingiram tal estágio ainda. Acaba que, como eu disse, com a ausência de uma organização definida por leis, por um contrato social, né, a gente vê que não tem isso, né? Seria uma coisa que ainda falta realmente nos seres humanos? Falta, mas não é um estágio que a gente não atingiu, né? A organização deles é totalmente diferente, é uma organização baseada no instinto, e a nossa organização, ela vai entrar ali, já mais pra frente a gente vai começar a abordar esse tema no seu estado natural, né? E depois, também, depois do estado, a saída do estado da natureza, né? Que seria essa proposta dos filósofos aí, contratualistas, de uma organização que mediaria, né, os seus direitos e seus deveres para com a sociedade, né? Para preservar a vida, a propriedade e a liberdade de cada um. Então, não é a B. Agora, né, eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Vamos direto para a solução para eu corrigir isso para vocês. Ali, ó. Ali a solução está dizendo assim, ó, para Hobbes, o estado de natureza é caótico e conflitante, pois a competição é o que predomina nesse ambiente. E está dizendo que a alternativa é a D. Mas vamos lá ler a D. O motivo maior que guia a vida de tais criaturas é a engrenagem da soberania da vontade de criar, da vontade de poder, retomada por Nietzsche pelo existencialismo. Aí, ó, você vê que tem uma discrepância no que está sendo dito ali na hora de corrigir o exercício. E a partir disso, a gente vê que o quê? Que ali, ó, não é a D, mas sim a C, que eu vou ler com vocês. Por quê? Porque ali, ó, o motivo maior que guia a vida de tais criaturas é a engrenagem da soberania da vontade de criar. Assim, começa a conflitar um pouco no que a gente está estudando, que seria o contrato social. Vamos ler a C, para vocês verem como se encaixa muito melhor, né? Daí a gente vai definitivamente ali para a correção de exercícios, né? Esses são constantemente envolvidos numa competição pela honra e pela dignidade e se julgam uns mais sábios que os outros para exercer o poder público. Reformam e inovam, o que muitas vezes leva o país a uma desordem e a guerra civil. É isso, né? É aquele estado natural que todo mundo está desconfiando de todo mundo, um estado em que todo mundo está querendo submeter a sua força, a sua vontade perante os outros. Então, é a C, pessoal. Então, se atentem a isso, já corrijam aí. É a C. E vamos lá. Para número 1, né? Que a comentada não conta, né? Como número 1. E vamos ler ali. Para bem compreender o poder político e derivá-lo de sua origem, devemos considerar em que estado todos os homens se acham naturalmente, sendo esse um estado de perfeita liberdade para ordenar-lhes as ações e regular-lhes as posses e as pessoas conforme acharem conveniente, dentro dos limites da lei de natureza. Isso é importante, pessoal. Lei de natureza. Lembra lá para o Locke, né? O Locke, ele diz que essa lei de natureza, essa lei natural, né, seria, no caso, a liberdade, a vida e a propriedade, né? Até em estado natural a gente teria essa lei, né? Que lei natural, bom senso, vamos dizer assim, né? Sem pedir permissão ou depender da vontade de qualquer outro homem. Vamos lá, para a pergunta, né? Eu novamente digo para vocês, ó, dica. Eu sempre falo para vocês nas correções de exercício. Leiam o rodapé para saber de onde que foi extraído os textos, para vocês saberem de quem que tá ali, qual a ideia que está sendo apresentada para vocês. A partir da leitura do texto acima e de acordo com o pensamento político do autor, assinale a alternativa correta. Como que você iria saber que autor que é esse? Pela nota de rodapé. Vamos lá. Segundo Locke, né, o estado de natureza se confunde com o estado de servidão. Pessoal, a gente vê que, assim,
como eu falei, eu vou ser mais direto. A saída do estado de natureza ali para o Locke, ele seria o quê? Somente a garantia a garantia de você poder preservar suas propriedades, né? Então, assim, não se confunde com o estado de servidão, porque o Estado, né, o contrato, ele é justamente para o quê? Para que a vida em sociedade possa se dar, né? Se acontecer de forma é, dinâmica, de uma forma a preservar o quê? O que é lei natural, que eu falei para vocês. A liberdade, a vida e a propriedade. Então é isso que vocês têm que ver. Então você não entra em uma sociedade para servir, né? Para servir, segundo Locke, você entra numa sociedade para quê? Para garantir, né? Para esse Estado maior garantir a liberdade, a vida, a propriedade e para que todos tenham o quê? Uma equidade ali, uma igualdade, né? Entre aspas, né? Então não é a A. B. Para Locke, o direito dos homens a todas as coisas independem da conveniência de cada um, né? Assim, pessoal, como eu disse, o direito dos homens a todas as coisas independe da conveniência de cada um. Vocês podem ver que já em estado natural, né, você tem já esses três direitos que eu acabei de falar, da vida, da propriedade e da vida, da propriedade e a segurança, né, também, que pode entrar nesse debate. E da liberdade, né? A segurança tem a ver com liberdade, né? Esqueci a palavra que eu tinha usado como sinônimo. Mas aí que vocês podem ver que não, ali não independe, e sim depende da conveniência, entendeu? O que convém para cada um. Então, assim, todo mundo tem direito a todas as coisas no estado natural? Sim, é um ambiente de liberdade. Só que não é um ambiente do que? De garantia. Que todo mundo tem a sua vontade, né, pessoal, mas também quer que garanta o quê? A sua propriedade privada, mas com que também uma sociedade, um contrato, garanta a conveniência, né? Agora que vem aí, a conveniência de cada um, a propriedade de cada um. Então vocês podem ver que aí que mora o erro, que se independe, não independe. Então essa é a mais próxima dali, né? Segundo Locke, a origem do poder político depende do estado da natureza. Sim, pessoal, é essa a correta. Por quê? Porque transpõe o que eu acabei de dizer para vocês, que assim, em estado natural, o homem ele tem, por esse bom senso, entre aspas, esse direito natural da liberdade, da vida e da propriedade. Só que nada garante isso. E quando você vem no poder político, né, você vem a origem do poder político, você não tem essa garantia, você vê que o quê? Que há necessidade de um poder político vigente, né? Há necessidade do que? Da criação de algum órgão regulador. Então, o que acontece? Da dependência dessa carência de certeza, você vê o quê? A origem do poder político. Então, é a C. E segundo Locke, a existência de permissão para agir é compatível com o estado de natureza. Não, também, né? Então, vamos continuar. O PR 2015, né? Leia o fragmento a seguir, extraído do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens de Rousseau. Vamos lá. Tá aqui, ó, no cantinho. Aí. É do homem que devo falar, e a questão que examino me indica que vou falar a homens, pois não se propõem questões semelhantes quando se teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança a causa da humanidade perante os sábios que a isso me convidam e não ficarei descontente comigo mesmo se tornar digno do meu assunto e de meus juízes. Daí ali tem a nota de rodapé, que é o do Rousseau, né? De onde que foi extraído isso, né? E vamos lá, pessoal. A partir da teoria contratualista de Rousseau, assinale a alternativa que representa aquilo que o filósofo de Genebra pretende defender na obra. Pessoal, aí a gente vai entrar em uma questão complexa, que é o quê? Vocês não leram uma obra.
né? E a gente passa muito por cima, né? Acabando nessas aulas, até mesmo em sala, né? Ainda mais em aula online, a gente acaba passando por cima e vocês também não têm tempo de qualquer livro que for citado, independente que é em filosofia e que é em qualquer outra disciplina dentro desse curso, e na carreira acadêmica de vocês, vocês não vão ter tempo de ler tudo. E aí que mora um dos problemas, que é o quê? Vocês leram isso? É uma pergunta que vocês devem se fazer. Daí vocês vão pensar assim, não li. Então, como que com esse fragmento eu consigo responder, né? Assim, pessoal, eu vou dizer para vocês minha opinião pessoal sobre isso, sobre essa questão, né? Que é uma questão complexa, é uma questão difícil. Por quê? Porque exige essa contextualização, né? Essa apropriação, né? Da, do léxico, talvez, do Rousseau, né? O léxico, no caso, os conceitos do Rousseau, contratualista do Rousseau, mas exigem um pouquinho mais, que é a leitura do livro. Ou você ir lá e correr atrás disso daí, né? E aí que entra o problema. E eu vou ler com vocês as questões já seguidas, né? E vou assinalar a questão certa para vocês, né? Que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o Estado não é responsável pelo conflito social. Ó, pessoal, vocês já viram que vocês começam a ficar perdidos, porque vocês não leram a obra, né? E aí, ó, que a desigualdade social é permitida pela lei natural e, portanto, o Estado não é responsável pelo conflito social. Onde que mora o erro que vocês podem falar aqui? O Estado não é responsável pelo conflito social? Talvez. Pode ser que aí more um dos problemas. Vamos ler a próxima para ver. Se ficar em dúvida, usa o método lá do Descartes. Ficou em dúvida, considera como falso, né? Até ter o quê? Uma certeza, pessoal. Chega lá, chega na prova, olha para as questões, viu que a questão, as questões dissertativas, né? Não tem como, talvez, provar ali na hora, né? Comumente a gente vai aparecer isso em filosofia, faz um Descartes. Chega ali, olhou para as questões, vai lendo uma por uma. Leu uma por uma, vai lá. Primeira tá em dúvida, tô em dúvida. Segunda, tô em dúvida. Terceira, ó, peraí. Tem um pouquinho mais de certeza. E aí que você vai. Você vai falar assim, mas isso é chute. Não é chute. É você ver o que está mais certo. E a gente vai usar isso muito aqui, porque vocês o quê? Não tiveram a leitura do livro, né? Não tem, talvez, um conhecimento meio aprofundado no filósofo. Então, vamos para ver. Que a desigualdade social é autorizada pela lei natural. Ou seja, que a natureza não se encontra submetida à lei. Ó, a natureza não é submetida à lei, isso sim, não é submetida à lei. Que a desigualdade só é autorizada pela lei natural. Não, né? Não, porque a gente vai ver que o quê? Que na resposta certa, que eu vou configurar para você o que seria a desigualdade para o Rousseau, né? Em duas perspectivas. E daí a gente já vai cair o quê? Na parte que é a correta, né? Mas vamos ler lá. Que o estado natural existe apenas o direito de propriedade. Não, também. Que a desigualdade moral ou política é uma continuidade daquilo que já está presente no estado natural. Não, também. E a última, que é a correta, que há na espécie humana duas espécies de liberdade, de duas espécies de desigualdade. A primeira, natural, e a segunda, moral ou política. Condensado, e agora eu vou explicar para vocês o que seriam essas duas. Já deve ter sido explicado em aula pelo professor que ministrou essa aula. Tá, vamos lá. Existem dois tipos de desigualdade entre o homem. A primeira, natural. Correto. A primeira desigualdade natural que existe, e isso é muito simples de entender, que é porque é natural. E natural remete ao quê? Quando você nasce, quando todos nós nascemos, a gente o quê? A gente nasce diferente de todo mundo, né? Então é desigualdade. Desigualdade o quê? Na força, na vida, nas condições físicas, na inteligência, nas condições materiais, nas oportunidades, em qualquer âmbito que vocês possam pensar a ideia remetida a natural, entendeu? O natural
pré-sociedade. Por isso que eu coloquei todos esses pontos, né? Porque na ausência, talvez, de um órgão que ensine todos, um órgão que garanta todos os direitos, a gente tenha tudo isso que eu acabei de citar para vocês, né? E o segundo, né, que seria a desigualdade ali moral e política, seria uma desigualdade institucionalizada. Como isso? Desigualdades que estão na lei, né? Que a gente vê hoje em dia, né? Talvez leis que tô trazendo para nossa realidade atual, leis que beneficiam só alguns e não beneficiam outros, leis que excluem algumas pessoas. Isso seria o quê? A segunda origem da desigualdade entre os homens. E o que é a desigualdade moral e política? A desigualdade na qual a gente tem o quê? Essa desigualdade institucionalizada, né? Então, é por isso que é a E, né? Então, lembre-se disso, os dois tipos de desigualdade entre os homens, a natural, a moral e política, por que delas, né, pessoal, para vocês conseguirem responder essa questão. Vamos para 3, então. Para Hobbes, os seres humanos são livres em seu estado natural, competindo e lutando entre si por terem relativamente a mesma força. Nesse estado, o conflito se perpetua através de gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para esse filósofo, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos vivam em paz e deixem de guerrear entre si, pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original. Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens, que detém o poder inquestionável e soberano. Né, pessoal? Daí a gente tem ali a fonte. E vamos à pergunta. A teoria política de Thomas Hobbes teve papel fundamental na construção do sistema político contemporâneo que consolidou o... E aqui que eu vou ser bem direto, pessoal. Vamos lá, vamos deduzir pelo que a gente leu. Para esse filósofo, vou ler novamente. Para esse filósofo, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos vivem em paz e deixam-se de guerrear entre si, pressupõe que todos renunciam à sua liberdade original. E agora, no último parágrafo que a gente vai ver ali, nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens. Um só. O que remete a um só? Um rei. Um soberano. A gente, daí vamos ver ali. A gente tem ali o rei. Rei é monarquia, né? Monarquia. A gente tem a C e a D, né? E daí, a gente tem o quê? A parte do... a um só dos homens que detém o poder inquestionável ou soberano. Uma pessoa só. Seria o quê? A monarquia absolutista. Por quê? Porque a gente vê que o quê? Quando Hobbes escreveu isso, era o período histórico, era voltado, era um ambiente monárquico absolutista, né? Tanto que a figura do Leviatã é essa figura de regulamentar, de punir, né? E de agregar todos os poderes, desde o poder da igreja até os poderes políticos, né? E poderes militares. Então, a partir disso, a gente vê que o quê? Uma monarquia absolutista, na qual um rei governa tudo, né? E decide sobre tudo. Próximo. Aqui, pessoal, se eu não me engano, é uma das questões difíceis. Por quê? Por quê, né? Porque a gente tem que ficar somando as questões ali e tem que dominar o filósofo. Então, vamos lá. O em 2012. Eu vou ler para vocês, a gente vai juntos tentar ali definir o que seria isso. O filósofo inglês John Locke, 1632-1704, construiu uma teoria político-social da propriedade que é, até hoje, uma das referências principais sobre o tema. Afirma que a natureza fixou bem a medida da propriedade pela extensão do trabalho do homem e conveniências da vida. Nenhum trabalho do homem pode tudo dominar ou de tudo apropriar-se. Assim, o trabalho, no começo das sociedades humanas, proporcionou o direito à propriedade sempre que qualquer pessoa, vamos lá, achou conveniente empregá-lo sobre o que era comum. John Locke, né? E agora a gente vai aí. Não disse nada ali que devia fazer, mas o que ele quer que some ali os números que estão certos.
E vamos lá. Em consonância com essas concepções da propriedade do filósofo, é correto afirmar: 1. O direito à propriedade é prioritariamente fruto do trabalho. Sim, pessoal. Essa é porque, ó, o que ele está dizendo ali no finalzinho aqui, ó. Assim, o trabalho no começo das sociedades humanas proporcionou o direito à propriedade. Já pode definir que sim, é essa. Ok. O direito à propriedade é fundado naquele que primeiro se apossou do bem, terra, animais, etc. Pessoal, essa é uma das questões que pode confundir, mas isso daqui, essa doença se assemelha mais ao Hobbes, porque se você é mais forte que seu não vou dizer semelhante, porque é até complexo falar semelhante, mas o seu companheiro, né, no estado natural, você chegar antes na Terra e tiver o que eu falei para vocês, mais força ou meios de dominar aquilo ali melhores que os outros, você vai dominar. Então já não se encaixa muito nessa teoria do Locke, né? A4. O fato de os recursos naturais serem comuns a todos os homens gera um impedimento à propriedade individual. Também não, né? A propriedade individual continua sendo possível, né? E o fato dos recursos naturais serem comuns a todos só propicia o que ele está dizendo ali no texto, que nós não conseguimos, por nenhum trabalho do homem, podia dominar tudo. Logo, né, você tem o quê? Uma divisão desse trabalho, né? Algumas pessoas fazem uma coisa, umas pessoas fazem outra. Exemplo, uma sociedade comum a gente tem lá, a gente quer pão, né? Que é o que eu mais uso para exemplificar isso. A gente tem que ter uma pessoa que plante o trigo, outra pessoa que venda o trigo, outra pessoa que saiba fazer o pão, outra pessoa que saiba que venda o pão até chegar à minha mesa. Então, que a gente tem o quê? Vários espectros aí de divisão do trabalho, né? Talvez não seja essa a palavra certa, mas assim, uma, uma fragmentação do trabalho, já que a gente não pode dominar tudo, e nas suas propriedades privadas, que seriam os negócios, e a gente tem aí essa interdependência dentro dessa sociedade. E por esse fator, não é a 4 também, né? Não impede, né? 8. O trabalho individualiza o que era propriedade comum, pois agrega algo particular ao bem. Novamente, eu disse, você é comum a todos, mas a gente não abarca tudo, né? A gente não consegue fazer tudo, a gente não consegue plantar o trigo, vender o trigo, não precisava vender, vamos supor, para vender o trigo, fazer o pão e comercializar o pão, a gente não consegue fazer isso. Então, a partir do momento que você vive em sociedade, você faz isso que é, você individualiza cada parte do processo e a partir daí você consegue, por meio dessas carências que cada um sofre, sanar elas e com isso trazer aí o bem comum, né? Então você individualiza pelo meio da propriedade e traz um bem particular, né? Um valor particular a isso. Então é a 8, a 1 e a 8. E a 16, o trabalho antecede a propriedade do bem e não o contrário. Também, o trabalho antecede a propriedade. E a partir do momento que você vê o quê? Que por meio do trabalho, né, você consegue o que? É a propriedade. Beleza, pessoal? 1, 8 e 16, soma 25, que está aqui na minha colinha, que eu anoto as questões e as coisas interessantes para eu comentar com vocês. Só para vocês ficarem cientes que às vezes eu dou uma olhada aqui, ó, que eu sei que eu estou lendo aqui algumas coisas que eu anoto para explicar para vocês que eu acho importante dos exercícios. E agora vamos para os exercícios complementares, né? Vamos lá. Exercício 5. Hobbes não viu que a mesma causa que impede os selvagens de usarem sua razão, como pretende os nossos jurisconsultos, impede-os também de abusar das suas faculdades, como ele próprio o pretende. De sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus precisamente porque não sabem o que é ser bom. Rousseau, né? Também sobre aquele livrinho que eu falei para vocês, né, que vocês talvez não tiveram contato, discursos sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre o homem, né?
E aí a gente vai ter que novamente assinalar uma série de questões e que novamente é uma das mais difíceis dessa correção de exercício. Vamos lá. Mas é impossível, pessoal. Não é impossível. Novamente, estou olhando aqui na minha colinha, né? A partir disso, assinale o que for correto. Rousseau aplica a política ao princípio ontológico aristotélico, segundo o qual o homem é uma criatura criada por Deus. Pessoal, o Rousseau não comenta muito sobre isso, né? Então, vamos descartar essa de cara, né? Por aí a gente já consegue ver que o quê? A gente tem uma série de fatores que que nem eu disse para vocês, peguem o que está mais certo dentro das questões. Então, essa parada, essa questão de remeter a parte aristotélica, já descartem que não é. As concepções diferentes de Thomas Hobbes e Rousseau têm sobre a natureza humana os levam a divergir sobre a forma de organização que deve fundamentar o Estado civil. Sim, né? Eles divergem completamente sobre a questão da, do contratualismo, né? E a partir daí, né, você vê que um estado da natureza é mal, o outro não, e aí começa a gente ver que o quê? Que por meio disso, né, por meio dessa dualidade, né, dessa polaridade, né, a gente vê que um prega uma coisa, um vê outra, e as organizações acabam, as fundamentações das organizações começam a ver uma diferenciação, né? Então, a 2, ok. Né? 4. De acordo com Rousseau, são dois os motivos do homem não ser mal no estado da natureza. Em primeiro lugar, sendo isolado e não tendo as paixões do homem civil, o homem natural não ataca, não se vinga, não mata. Além disso, há no homem natural o sentimento de piedade. Essa questão também está certa. Assim, pessoal, essa pode confundir muito vocês, né? Por conta do quê? Porque sim, no estado natural, vendo pela ideia do Hobbes, a gente vê que o, o homem, ele é mau, ele tá ali na intenção de prejudicar o outro em prol da sua vontade. Mas no Rousseau, é um cara mais pacífico, que diz que não é isso. Por quê? Porque assim, como que você fala que uma coisa é ruim ou é boa? Por valores, né? Por valores. Esses valores seriam somente após a sociedade. Então, como que você vai falar que um homem que não conhece paixões, não conhece vícios, não conhece a distinção de leis, pode cometer isso? Então, a partir disso, a gente vê que o quê? Que há alguma coisa, né, talvez uma solidariedade natural ali no homem em estado de natureza pro Rousseau, que faça até ele não fazer isso, né, não se vingar, não matar, etc. Né? Seja algo mais natural, mesmo por mais que isso aparente que possa acontecer em estado natural, pela gente se remeter ao quê? Ao Hobbes, mas pro Rousseau não. Minha colinha, a 8 também está certa. Para Rousseau, o homem torna-se o lobo do homem quando, ao afastar-se do estado da natureza, ele se perverte. Sim, por quê? Porque a partir do momento que você entra em sociedade, né, você começa o quê? A ter conhecimento sobre essas paixões, esses vícios, a propriedade, etc. E aí que estaria o quê? O homem que antes era bom em natureza, agora começa a se perverter, talvez, a conjugação, mas se deturpar, se corromper, né, perante essas novas condições que ele está exposto. 16. Também está certo. Segundo Hobbes, os homens têm sempre para a guerra, pois se dois homens desejam a mesma coisa ao mesmo tempo, e esta é impossível de ser obtida por ambos, eles se tornam inimigos. Também. Para o Hobbes é isso. É um estado no qual o quê? Estado natural para o Hobbes nada mais é do que o quê? Um estado de incerteza, na qual não tem garantia nenhuma e todo mundo e a lei do mais forte. Pense nisso, é a lei sempre do mais forte. Então, novamente vou frisar para vocês a ideia do que no estado natural, pro Hobbes, a gente tem o quê?
que muitos homens podem querer a mesma coisa e eles vão fazer o que for para conseguir. E assim eles se tornam o quê? Inimigos. E a soma dá 30, né? No final disso, né? Dessas questões que eu acho as mais difíceis, decorrente dessas questões, tem muita coisa ali para se tratar, né? Mas que espero ter ficado claro para vocês. Então vamos para 6. Leia o texto a seguir. Justiça e Estado apresentam-se como elementos indissociáveis na filosofia política hobbesiana. Ao romper com a concepção de justiça defendida pela tradição aristotélica escolástica, Hobbes propõe uma nova moralidade relacionada ao poder político e sua constituição jurídica. O Estado surge pelo pacto para possibilitar a justiça, e na conformidade com a lei, se sustenta por meio dela. No Leviatã, nos capítulos 14 e 15, a justiça hobbesiana fundamenta-se em última instância, na lei natural concernente à autoconservação, da qual deriva a segunda lei que impõe a cada uma a renúncia de seus direitos a todas as coisas para garantir a paz e a defesa de si mesmo. Desta, por sua vez, implica a terceira lei natural, que os homens cumpram os pactos que celebrem. Segundo Hobbes, onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. Hobbes Leviatã, né? O capítulo, Coleção dos Pensadores, capítulo 13. Com base no texto, né, e dos conhecimentos sobre o pensamento de Hobbes, é correto afirmar, né? Vamos ver se é uma coisa importante aqui nessa questão. Tá. A humanidade é capaz, sem que haja um poder coercitivo que mantenha submissa, de consentir na observância da justiça e das outras leis de natureza a partir do pacto constitutivo do Estado. Não é essa, pessoal. A humanidade é capaz sem que haja um poder coercitivo. Não. O texto está dizendo totalmente ao contrário. Vocês já podem descartar ela. Há necessidade desse poder para o quê? Para gerar essa lei, gerar essa ordem, ordenamento civil que está sendo proposto pelos contratualistas. B. A justiça tem sua origem na celebração de pactos de confiança mútua, pelos quais os cidadãos, ao renunciarem sua liberdade em prol de todos, removem o medo de quando se encontram na condição natural de guerra. Pessoal, não. Né? Os pactos de confiança mútua não existem. Né? Justamente pelo quê? Pela essa ideia de que a gente tem um Leviatã, né, para o Hobbes, para garantir esses pactos. Então, de sempre a gente só precisa de um Estado, a gente só precisa de um Estado que agora eu remeto ao rei, né? Por conta que a gente sempre tem medo que a outra parte não cumpra com o combinado. Então a gente precisa já remetendo a questão lá, precisa de um Estado regulador e não existe confiança. Não existe confiança, entendeu? Não existe confiança no Estado natural e não existe também confiança quando você tem um Estado para o Hobbes. Por quê? Porque a incerteza ela é natural, entendeu? A incerteza e não cumprir é natural. Mas o papel do rei, o papel do rei absolutista é o quê? É garantir o quê? Que esses contratos sejam cumpridos. E só isso. A justiça é definida como observância das leis naturais. Portanto, a injustiça consiste na submissão ao poder coercitivo que obriga igualmente os homens ao compromisso de seus pactos. Que essa é a... Não é. A justiça é definida como observância das leis naturais. Como assim? Né? Observância das leis naturais. E, portanto, a injustiça consiste na submissão ao poder coercitivo. E o que obriga igualmente os homens ao cumprimento dos seus pactos. Não, é ao contrário, né? Vocês podem ver que é justiça se você se submete ao poder coercitivo, que obriga igualmente você a conhecer seus pactos, né? Você cumprir eles. Então, não é essa. A D, que é a correta, né? É a correta. As noções de justiça e de injustiça, como as de bem e de mal, têm lugar a partir do momento em que os homens vivem sob um poder soberano capaz de evitar uma condição de guerra generalizada por todos. Como eu disse para vocês. A partir do momento que você entra em sociedade, você tem o quê? Essa ideia do quê? A partir do momento que você adentra, né, nesse pacto social,
você tem deveres, né, e direitos. E nessa pegada, nessa ideia de contratualismo, a gente tem o quê? Assim como a Dé falou ali, ó, as noções de justiça e injustiça, como as de bem e de mal, têm lugar a partir do momento em que os homens vivem sob um poder soberano. Como eu disse para vocês. Você só tem essas noções a partir do quê? De um juízo de valor, né? Um juízo de valor na qual existe polaridade, existe uma moral, existe algo que uma ética por trás do que esperam de você. E só existe moral e ética se, né, há uma sociedade, há um contrato firmado, entende? É meio complexo o que eu vou dizer nesse quesito, né, que eu já disse, sobre essa questão, só a ética ou só a moral, uma sociedade que há um contrato social. Pessoal, a ética ela é um conjunto de valores metafísicos, né? Uma coisa mais do que o que esperam de mim, né? E a moral seria o que eu faço, né? Individualizando, né? O que eu já ajo. E a partir disso a gente vê que o que que se espera alguma coisa de mim é porque eu já estou em conjunto com outras pessoas, né? E como eu ajo, né? Levando em conta que a gente nunca vive isolado, né? De todo mundo, a gente age com as outras pessoas. E a partir dessa ideia de agir com outras pessoas, a gente vê que o quê? Né? Que a gente tem, dentro de uma sociedade, essa ideia de moralidade não, moral e ética. Ponto. Então é a D, né? A correta. E daí tem a última, que é a incorreta, a justiça torna-se vital para a manutenção do Estado, ok? Na medida em que as leis se efetivam sejam criadas. Por natural pelos súditos com o objetivo de assegurar solidariamente a paz e a segurança do não, não é pelos súditos, né? É pelo poder soberano. Então tá errado. A 7. A 7 também é uma das mais difíceis, pessoal, mas vamos lá. E aí eu vou essa vai ser a questão que a gente vai passar por cima não sendo rápido, mas usando o que eu falei para vocês no começo da aula de vocês pegarem a questão que está certa e compararem, né? Porque essa é complexa. O século XVIII europeu foi marcado pela crise do antigo regime e pelo advento do iluminismo. O movimento intelectual e político favorável ao uso da razão como forma de se alcançar a liberdade, a felicidade e o bem-estar social. Analise as assertivas abaixo. Pessoal, vamos lá. Vamos lá para as questões. A gente tem ali muitas, mas muitas combinações que a gente precisa aqui eliminar, né? Eliminar por quê? Porque existe, não é uma coisa tão simples, tipo, é isso, não. Aí tem combinações que podem confundir. Então vamos lá. Eu vou ler as duas corretas e eu vou começar pela 4, por conta de ser uma das corretas, mas ser a que vai eliminar as outras, né? Enquanto o movimento político, o iluminismo criticava as sociedades estamentais baseadas no antigo regime. Os homens da Ilustração questionavam a influência política e cultural da Igreja, os privilégios da nobreza e a servidão no campo e a censura das chamadas ideias perigosas. Ok, isso vocês, por meio das suas aulas de história, das suas aulas de sociologia, vocês conseguem lembrar do iluminismo. E a gente vai lá. Quais das questões vão dizer que a 4 está correta? A B e a E. Mas ele não analisou nenhuma, né? Então, assim, a gente já pode descartar a A, C e a D. Não é a A. A gente já fica com só duas. E aí, eu já vou direto para a questão correta, que vai ser a 1. Enquanto o movimento intelectual, o iluminismo pretendia divulgar o conhecimento até então produzido pela humanidade. Correto, pessoal. O que acontece nessa época? E agora eu vou ler, porque eu não consigo lembrar o nome, decorar o nome desses dois caras. Existiu, né, nessa época, né, o que vai estar sendo escrito ali, a enciclopédia, né, criada por Jean Le Rond de Labert e Denis Diderot, né? São os dois caras aí que vão estar elaborando isso, né?
composta por 35, né, ou 28 volumes, né, que foi a fonte que eu achei, 28 volumes, agora eu vou ler, 71.818 artigos, 2.885 ilustrações, e a partir daí, o que ele fazia? Difundir as ideias, né, o conhecimento humano. Por quê? Porque vocês podem ver, na 4, o que ele vai falar ali? Que ele vai começar a questionar o poder da igreja, a cultura da igreja. Essa cultura da igreja, né, como vocês podem ter visto lá atrás, ele monopolizava o conhecimento, né, trazia só para o âmbito clerical ali a produção de conhecimento. E com essa ideia, né, de tipo, vamos lá, democratizar o conhecimento, você começa a ter essas organizações das descobertas, do conhecimento humano. E daí, né, concluindo ali, a ideia das enciclopédias era travar uma batalha permanente contra a ignorância em favor da educação popular, do iluminismo, né, dar luz, né, a essas coisas. E aí começa a nascer essa parte das enciclopédias e do reunir o conhecimento em um local, né, que possa, né, condensar tudo isso aí. E por que eu fiz isso? Porque as outras, né, a gente tem sim ali umas ali que dá para descartar, mas como dica para vocês, peguem e façam isso, né? E aí vai estar certa aí, né? Enquanto as outras vão estar erradas, porque pela combinação não dá, né? E seria muito difícil deduzir, né? Ou pegar uma por uma ali e indo. Então essa é a jogada para vocês, a partir disso, conseguirem responder essa questão. E também outras que eu fiquei em dúvida, né, por terem uma quantidade teórica muito grande. Tendo por base a concepção do contrato social em Locke, considere as afirmativas a seguir. Essa é mais tranquila, pessoal. Os homens firmam entre si um pacto de submissão por meio do qual transferem a um terceiro o poder de coerção, trocando a condição de desigualdade do estado de natureza pela segurança e liberdade do estado social. Não, não é essa. Essa teoria é uma teoria mais próxima do que? Do Hobbes, né? Lembra lá, né? Do Hobbes. O homem firma um pacto de consentimento no que concorda livremente em informar uma sociedade para preservar e consolidar os direitos que possuem originalmente sua natureza. Sim, né? Como eu disse para vocês. Quais são os direitos? Qual que é a lei natural? Qual que é o direito natural? É o quê? A liberdade, a vida e a propriedade. Eles já tinham isso no estado natural. E eles só o quê? Se unem para o quê? Consolidar esse poder e conservar esse direito natural, que seria esses três que eu acabei de citar. Dois corretos. Vocês podem ver lá. A 1 não é correta, então não é a A. A 1 não é correta, então não é a B. Não é a D. Então a gente ficou com o quê? Com a C e com a E. Então vamos lá para 3. 3. O exercício legítimo da autoridade no estado social baseia-se na teoria do direito divino, em que os monarcas, herdeiros dos patriarcas, são representantes diretos que garantem o contrato social. Novamente, pessoal, essa teoria já está mais remetida ao quê? Ao Hobbes, né? Na qual o soberano ele seria uma união, ele seria o Estado, ele seria o exército, e ele seria também a parte do clerical, né, a parte que une todos esses poderes, né, seria um descendente divino, né, uma referência divina, uma figura, né, quase divina, né, para a manutenção do poder. Então não é a 3. E com isso, né, a gente vê ali nas questões sobre a C, que é a 4, que eu vou ler para vocês. O que leva os homens a se unirem e estabelecerem livremente entre si um contrato social é a falta de lei estabelecida. De um juiz imparcial e de uma forma coercitiva para impor a execução das sentenças. E é isso, né? Que é, no caso, garantir o que? É o direito à propriedade, né? O direito à vida, o direito à liberdade, pessoal. Então é a C, né? E aí, né? Eu já vou voltar aqui para dar um recadinho para vocês. É isso, né? Essa correção de exercício a gente vê que começa a funilar um pouco mais os conhecimentos sobre os filósofos. E, novamente, fico à disposição de vocês aí, qualquer dúvida, né? Os professores também de filosofia ficam disponíveis para tirar essas dúvidas de vocês. E qualquer impasse, qualquer dúvida conceitual,
dúvida filosófica, a gente fica disponível para vocês. E espero que vocês estejam se cuidando nessa quarentena, que vocês estejam ocupando a cabeça de vocês, estejam estudando muito. E a gente fica por aqui, né, nessa correção de exercícios. E espero que posteriormente a gente possa se encontrar, né? Tchau, tchau, pessoal.